Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, nós vamos gravar sobre um relato, tá, gente? Ultimamente, vocês têm reparado que eu não tenho gravado tanto relato quanto antes. Primeiro que eu já tive alguns problemas com relatos, teve gente que não fazia contato zero. E eu acho isso muito complicado. A pessoa que não tá bem resolvida, não faz contato zero, depois o relato vai parar na mão do ex, da ex, ou da mãe abusiva, ou do pai abusivo, ou do irmão abusivo, e depois, quem que leva o parto é a Sara aqui. Então, eu até evitei gravar relato por um tempo, porque, olha, eu não tava ganhando um centavo com isso, na época que eu gravava bastante relato. O canal nem era monetizado, e eu também tava, como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Também não tava tendo, assim, sabe, muito rolo, muita encrenca, muita gente ingrata. Então, por um tempo eu parei de gravar. Mas de vez em quando algumas pessoas me enviam. E aí eu pergunto pra elas, você quer que grave? Algumas não querem, algumas só querem que fique no e-mail mesmo, porque elas não querem se expor. E é um direito delas. Mas algumas querem que eu faça pra pôr aqui no canal. Hoje então eu vou gravar um relato do nosso amigo, né? O que eu fazia antes com relato, agora a gente tá fazendo na live. Só que eu falo às pessoas, usem fakes, que é para os supostos ou supostas na vida de vocês não virem encher o saco de vocês. Usem fakes, falem de maneira bem, sem identificar quem é, e aí tudo dá certo. E aí vira um hiper relato, cada live vira um hiper relato, porque é a pessoa falando a história dela. E um apoia o outro. É bem informal, tá, gente? Não substitui terapia, mas é uma forma, por assim dizer, da gente dizer que a gente não tá louco. Que a gente não tá imaginando coisas, que é louco, e que isso existe, e existe com mais pessoas do que a gente acha que existe. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no relato do nosso amigo, tá, gente? Não vou dizer, nos relatos eu não conto idade, eu não falo idade exata, eu não falo nome, eu não falo nada que identifique a pessoa, é 100% anônimo, tá, gente? Porque o relato sendo anônimo já dá em tretas, você imagina se não for anônimo, dá em mais tretas ainda. E o objetivo aqui no canal não é arrumar tretas, o objetivo aqui é a gente tentar apoiar um ao outro, mesmo que de maneira não profissional, entendeu? Eu não sou terapeuta, eu sou outra pessoa perdida tentando me encontrar. Vamos ver aqui, ó. Nosso amigo enviou aqui, ele disse que ele escreveu esse relato a pedido de uma psicóloga no Instagram. E me perguntou se é comum vítimas de NP apresentarem comportamentos abusivos. Sim, infelizmente. Eu já fui muito abusiva, gente. Eu fui... Nossa, quando eu era mais nova, eu ia caçar treta no Orkut, na época do Orkut. Vocês lembram lá 2009, 2010, 2011? Eu ia caçar treta no Orkut. Meu, eu tava podre por dentro. Eu não sou NP, mas aquilo era uma disfunção minha, entendeu? Olha, a pessoa às vezes ela fica abusiva assim, até como uma forma de tentar se defender, mas não é a melhor forma, é a pior forma, né? Mas tem sim, e é compreensível. Não que seja o ideal, mas às vezes pode vir a acontecer. Vamos ler então o relato do nosso amigo aqui, ó. O início de tudo. Bom, a minha história começa no dia... ó, eu vou falar o dia e o mês, mas não vou falar o ano, ó. No dia 2/2 de 1980 e não vou falar o ano. E deve ser o dia que ele nasceu, né? 2/2 de 1980 e alguma coisa. Então ele nasceu na década de 80, né? E vamos deixar aí claro que a pessoa tá aí, ela é da década de 80, mais ou menos da minha geração, tá, gente? É da minha geração. Eu sou de 86, só lembrando pra vocês, desde o início lá do canal eu falo, eu sou de 8 de março de 86. Vamos ver aqui, ó. Então a gente tá ali, a gente tem a mesma idade, mais ou menos. Ou algum tempinho de diferença só. Sou o filho mais novo de uma família de 4 membros. Minha mãe, professora de ensino médio, aposentada. Meu pai, pedreiro aposentado. E minha irmã, odontóloga. Para entender a história da minha família, é necessário voltar um pouco no tempo. O meu pai, quando tinha 8 anos de idade, foi abandonado pelo pai dele, que preferiu formar uma outra família. Gente, isso é tão comum.
É horrível, mas é comum. Uma vez eu me lembro, quando eu ainda frequentava muito esses app de relacionamento, tinha um rapaz um pouco mais velho que eu na época, que ele já estava na casa dos 40. E ele havia adotado uma criança com a primeira esposa, só que quando ele se separou da esposa, ele falou: agora eu quero encontrar uma mulher ainda fértil para eu ter o meu filho. Eu falei: oi? Meu bem, o adotado também é seu filho. Divórcio de mulher, de esposa, existe. Divórcio de filho não existe, gente. E tem homem que acha que pode se divorciar dos filhos. Então tá bom, né? Ai, gente, me dá um desgosto ver isso aqui, porque a criança que fica sofrendo depois, né? Com 18 anos, ele foi em busca desse pai e foi rejeitado novamente. Olha lá. Isso é terrível. Já minha mãe veio de uma família de 12 irmãos. Que também é. Que atenção que vai se dar? A minha avó fala: ah, mas Sara, antigamente era diferente. Antigamente as crianças eram criadas brincando na rua. Todo mundo, a comunidade meio que criava esses 12 irmãos. Mas, gente, 12 é muita coisa. Vocês me desculpem novamente, tá? Mas não é legal, não. Não deve ter sido fácil para ela ter recebido pouco amor, carinho e atenção dos pais. Você vê como ele é uma pessoa empática? Ele percebe. Ó, não deve ter sido fácil. Se fosse outro, problema dela, não tem nada a ver com isso. Não. Ele tenta ver aqui o lado da própria mãe. Ó, a primeira lembrança de infância que eu tenho é do meu pai me surrando por eu ter recusado ir à padaria comprar pão. E, gente, nessa época isso era muito comum. Pela idade aqui que ele colocou, ele foi criança mais ou menos ali na mesma época que eu. Porque apesar de eu ser de 86, mas eu não lembro de nada dos anos 80. Eu só lembro de 91 pra lá. 90 eu não me lembro. Dizem que o Silvio Santos quis ser presidente. Aqueles eleição do Collor, não lembro. Aqueles negócios de Tancredo. Que mais que eu não lembro? Eu lembro do impeachment do Collor, que foi em 92, eu já tinha 6 aninhos. Mas assim, eu lembro 91 pra cá. Então, anos 90 eu lembro quase tudo. Anos 80 eu não lembro nada. Então, gente, essa época que ele tá falando era super comum. Tinha amiga minha, tinha conhecida minha, qualquer besteira apoiava na mãe. E tá certo. A mãe tá com raiva, bate no filho, acabou. Ninguém dava muita bola, não. Nessa época, ninguém só se espancasse a ponto de espancar mesmo. Dar surra assim de cinta. Ninguém ligava, não. De pai bater em filho, até hoje muita gente não liga, né? Olha lá, nessa época eu não sabia a importância do dinheiro e o seu poder de troca, se eu tinha que receber troco ou não. Mas se é a primeira lembrança da infância, então ele era bem pequenininho. Devia ter o quê? Uns 4 aninhos? 5? Ai, gente, pelo amor de Deus. Também você vai botar uma criança de 4, 5 anos? Ah, tudo bem, mas Sara, naquele tempo era diferente a sociedade. Não interessa. Botar uma criança de 4, 5 anos pra comprar pão, que não sabe a importância do dinheiro? Ai, gente, não. Não. Olha, muita coisa errada. Mas os pais eram assim, né? Agora que tá começando a mudar um pouco. A minha mãe sempre foi possessiva comigo. Ela decidia por mim antes mesmo de eu manifestar a minha opinião. O meu ponto de vista não tinha valor para ela. Suas expectativas, suas frustrações e seu nervosismo eram todos depositados em mim a ponto de eu não saber quem eu era. A presença dela era sufocante. O meu pai era terrível, apesar de eu não saber disso. E você vê que apesar disso, ele tem empatia pelos pais. Ele toma lá, não deve ter sido fácil. Tem empatia pelos pais. Isso é bom. Tem gente que não consegue, tem gente que simplesmente, ó, a NP é isso, a NP é aquilo e ó, não quer saber. Ele pelo menos ele tenta entender o lado dos pais, né? O meu pai era terrível, apesar de eu não saber disso na época. Ele alternava o seu comportamento com muita maestria. Ora mordendo, ora assoprando de acordo com a conveniência. Se morder e assoprar é metafórico, né? Ele não mordia de verdade. Ele agredia e depois ele dava um negócio. Assim, olha, comigo, sabe como é que as pessoas faziam? Explodia por bobagem, descontava em mim porque eu era criança, porque era mais fácil. E depois percebia que tinha descontado na criança sem razão, só que o que
eles faziam? Ao invés de chegar e falar, poxa, filha, a gente errou, jamais, né? Ainda mais adulto vai fazer isso com criança. Nos anos 90, que foi a minha época também, não, pegar aquelas caixas de bombom, dar bombom. Foi assim que eu me tornei compulsiva alimentar. Quando tinha uma dor, eu corria nas guloseimas. Fiquei quase obesa mórbida, mas tudo bem. Não tá tudo bem. Enfim, ó. Então é o morde a sopra. Eu cheguei realmente a pensar que ele me amava. Em alguns momentos ele era o super-herói que todo garoto gostaria de ter. Mas em outros ele era tirano, cruel, sádico e perverso no olhar, no tom de voz e na fala, principalmente quando estávamos a sós. Olha, tinha pessoas na minha família que eu achava, sabe o quê? Que alguém tinha abduzido eles, sei lá, um extraterrestre, tinha abduzido eles, prendido eles e colocado em outra sala e colocado alguém com a cara deles para fazer... De tanto que era diferente o comportamento, de quando tá bonzinho e de quando tá ruinzinho. E eu era bem criança nessa época. A gente não quer acreditar, né? Que pessoas assim podem nos fazer mal. Longe dos holofotes, ele botava apelidos em mim. Dizia que ia comprar uma medalha de honra ao mérito por eu ter mijado na cama. Ai, gente, criança. Criança, gente, pelo amor. Fazia comparações sutis comigo e com a minha irmã, com o intuito de nos desestabilizar e gerar rivalidade. Gente, eu já vi isso de mãe com filho. De tentar colocar a mãe contra o filho. Isso acaba com os relacionamentos dentro das famílias, sim, é horrível. Houve épocas em que ele se sentia extremamente incomodado com a minha aproximação com a minha mãe. Olha, com ciúme de uma criança. Para enfraquecer a relação, não faltaram picuinhas, murmúrios e discussões no quarto do casal. Qualquer deslize meu era punido com uma surra de cinto. Não falei que esse negócio de surra de cinto naquele tempo era bem comum? Certo, mas era comum. Qualquer deslize meu era punido com uma surra de cinto. O olhar de reprovação dele já era um sinal de que a punição viria de modo certeiro. A minha irmã podia tudo. É adorada, né? Eu não podia nada. Meus banhos eram cronometrados. O ventilador do meu quarto não podia ser usado. A casa inteira deveria ser arrumada única e exclusivamente por mim. Ai, gente. Pelo visto era uma criança, né? As compras do mês deveriam ser colocadas no armário do jeito que ele achava ser o mais adequado. O carro da família deveria ser lavado por mim. E todo mundo fazia o quê? Ninguém fazia nada? Ninguém fazia nada, ninguém limpava nada. Ó, eu tinha escolha? Não, porque eu era ameaçada constantemente com aquele olhar. E era uma criança, dependente dos pais, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, gente? Ó, eu já estava condicionada. Gente, isso faz tão mal. Porque quando a pessoa é adulta, pelo menos alguma forma de defesa, até de sair fora, de sair. Agora, quando ela é muito novinha, gente, difícil, viu? Quando ela é muito novinha, assim, criança, informação, cérebro informação, porque aí ela guarda aquela informação no cérebro e ela acha que aquilo tá certo. Ai, meu Deus, não. Até o cachorrinho de estimação que eu ganhei, eu sequer tive o direito de escolher o nome dele. Essa tarefa ficou a cargo da minha irmã. Eu sentia que tudo que era prazeroso para mim deveria ser evitado, pois caso contrário eu teria problemas. Uma coisa interessante acontecia nas viagens de família, de carro. O meu pai fazia questão de colocar a minha irmã no colo para ensiná-la a dirigir. Nessas ocasiões ele tinha um prazer sádico em me ver esperneando e chorando no banco de trás. Pelo retrovisor. Gente, isso é tortura, tá? No fundo, ele sabia que eu desejava estar ali no lugar dela, e por isso mesmo ele não tinha pudor em me gerar esses sentimentos de ciúmes e indignação. Gente, isso podia ter dado em coisa pior. Vocês podiam ter desenvolvido uma rivalidade tão grande entre vocês, que vocês podiam não sei como é que tá hoje a relação de vocês, mas vocês podiam não se dar mais até. Isso destrói famílias, isso destrói... Isso também é uma forma de triangulação, né? Chega lá, botar irmã contra o irmão, olha, tua irmã pode, tu não pode. É uma forma de triangulação também. Olha só.
Da única vez que eu fui na feirinha com meu pai e minha irmã, a pedido da minha mãe, eu fiquei praticamente sozinha andando atrás do casal no meio da multidão. Olha, descaso, né? Da vez em que eu tentei... Não, e assim, quando é criança, você pega pela mão, você tem até medo da criança sair correndo. Largar a criança pra trás assim, gente, pelo amor de Deus. Da vez em que eu tentei me aproximar do meu pai, eu levei uma cotovelada na cara. Sim, ele tinha comprado um videogame e estava tirando o produto da caixa de papelão. Eu estava atrás dele e, sem querer, mas querendo, me deu uma cotovelada no rosto. Eu saí chorando e ele não foi atrás. Gente do céu. Teve um episódio em que a minha irmã pediu que eu soprasse na orelha do cachorro para ver o que acontecia. Curioso, eu soprei e fui mordido no rosto. Tenho a cicatriz até hoje. Se o computador estragava, a culpa era minha. Se algo sumiu ou quebrava, a culpa também era minha. E assim, gente, essas coisas acontecem. Quebrar coisa dentro de casa acontece. Ah, mas foi você que pôs a mão, então a culpa é sua. E aí vem todo aquele julgamento moralista de que você não sabe mexer nas coisas. Ai, meu Deus. Em contrapartida, minha irmã tinha todos os louros na relação. Escolas particulares, atividades recreativas. Eles iam na feirinha juntos, pescavam juntos, iam na chácara de conhecidos juntos. Viajavam de carro juntos até a cidade tal para assistirem aos shows, com ela dirigindo o carro, mesmo sem ter carteira. Naquela época eu era uma criança triste, solitária, que vivia jogado pelos cantos. Eu tinha a impressão de que eu era um fantasma, literalmente falando. Olha isso aqui, gente, eu odiava as mulheres por achar que elas tinham um atributo que eu não possuía, a arte da sedução. Tem mulher que também odeia homem, tá? Porque, sei lá, porque foi induzida a odiar, né? Também. Então, gente, é muito mais profundo do que tão somente é homem ou é mulher. Muito mais complexo do que isso. Então, ódio ao gênero oposto, tudo isso vai rolar. Tudo isso vai rolar. Muito nocivo para o desenvolvimento das relações da pessoa quando ela fica mais velha. Foi nesse período que eu passei a me fechar para o mundo e a ter muita raiva das mulheres, do meu pai e de mim mesmo, progressivamente. Eu comecei a me trancar no quarto por horas a fio para me proteger dessas pessoas. Isso começou na minha pré-adolescência e se estendeu até os 27 anos, que foi o momento em que eu saí de casa. Mas nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Como os vizinhos não me viam na rua, eles achavam que eu não morava mais ali. Gente, é como se ele tivesse socialmente sido apagado daquela região. Os parentes que nos visitavam diziam que eu era desequilibrada. Ainda ficou com a fama pros parentes, hein? Por isso que eu falo, gente, pessoal quando ela é abusiva, às vezes quando ela é abusada, ela sai de ruim e os abusadores saem de bonzinho, ó. Dizia que era desequilibrado, rebelde e mal agradecido pelos pais maravilhosos que eu tinha. O único lugar seguro para se viver era o quarto. Gente, me lembra muito os hikikomori do Japão. Deve ter aqui também, mas as pessoas não chamam de hikikomori, chamam de outro nome, né? Fora dele eu enfrentava críticas, acusações, olhares de desdém, certo ar de superioridade e comparações. Confesso que é difícil descrever esse tipo de abuso, porque é muito insidioso, sutil e camuflado. É muito difícil de perceber. Mas a pessoa que vive isso sente, e a intenção é clara, visa a destruição do alvo, principalmente quando os abusadores sabem dos pontos fracos desse alvo. Por exemplo, ele sabia que eu tinha carência afetiva e desejava ter uma relação saudável entre pai e filho. Aí ele não dá de propósito. Na cabeça dele, esse era o meu ponto fraco. O que ele fazia? Ele triangulava com a minha irmã fazendo comparações do tipo: olha o que ela tem que você não tem. Eles assistiam filmes juntos, próximo do meu quarto. Davam gargalhadas se certificando de que eu estava ouvindo.
Planejavam passeios, viagens, a construção do consultório odontológico dela, a compra do apartamento para ela, do carro, para todos. Ele enaltecia a filha maravilhosa que ele tinha e rebaixava o filho problemático que ele também tinha. Hoje eu tenho consciência de que ele foi o responsável pela divisão familiar, com certeza. E o ruim é que os outros acreditam, né? Ao invés de chegar lá e avaliar a situação de uma maneira imparcial, não, todo mundo acredita. Bom, os anos mais difíceis da minha vida foram quando eu fiquei trancado no quarto esquecido. Pensa num calor infernal. Ai, sim, demais. Eu só me alimentava, tomava banho, escovava os dentes quando todos estavam dormindo. Já me chegaram muitas histórias assim, gente, que a pessoa pede para não ler aqui em público, mas já chegou muita história assim, que a pessoa só conseguia comer quando os abusadores iam dormir. Se antes eles dormiam cedo, agora eles passavam a dormir tarde, justamente para me privar de alimento. Isso é tortura, gente. Já que eu não saía na presença deles, de madrugada eu me alimentava e repunha estoque de água e de comida no quarto. Na maioria das vezes eu fazia xixi numa garrafa PET de 2 litros para não ter que sair do quarto. À noite eu descartava aquilo. O computador que eu tinha nesse quarto, que era meu único divertimento, foi tirado. Nossa, quantas vezes? Quantas vezes que não foi proibido, não sofri ameaça quando eu ainda morava com pessoas abusivas? Vou tirar a internet de casa. E às vezes é uma das únicas coisas que a gente tem. Meu pai ameaçou várias vezes tirar a porta do quarto e colocar uma cortina, já que ele não gostava de nada trancado. É assim mesmo. Privacidade zero. Ainda tira sarro da cara da gente. Você mora com seus pais e quer ter privacidade? Você não tem que ter privacidade nenhuma. Eu ficava cada dia mais confuso porque a sociedade dizia que todos os pais eram bons. E não é assim que acontece, né, gente? Tem pais ruins também. Eu fui perdendo peso, surgiram manchas no meu corpo do nada. Esse problema de mancha eu também tive. Com o passar do tempo, eu entrei em depressão e pensei em suicídio. Porque você não vê saída, né? Cheguei a fazer 2 cartas de despedida. Como a minha mãe tinha me dado um notebook, eu comecei a pesquisar na internet sobre cianureto, os tipos de nós que se davam em cordas para me enforcar. Gente, isso aqui é muito sério. Teve uma conhecida minha, não chegou a ser amiga do peito, mas tinha uma conhecida minha na época do Orkut ainda. No final de 2009, ela pesquisou nós, preparou tudo e se matou. Ela estava na época conversando com o rapaz no MSN, e o rapaz lá tentando dissuadi-la de fazer isso, mas não deu tempo. Não deu tempo, quando entraram na casa, ela já tinha se enforcado. Isso é sério mesmo. Isso é sério mesmo, tá, gente? E geralmente, infelizmente, quem faz isso, faz em silêncio. Eu lembro que nessa época, meu pai e minha irmã foram na concessionária juntos para comprar o primeiro carro dela, 0 quilômetro. Nos dias seguintes, o carro estava na garagem. Num belo dia, quando ninguém estava em casa e eu estava me alimentando na cozinha, a campainha tocou e eu fui atender. Era o carteiro com uma correspondência endereçada à minha irmã. Eu assinei o termo de recebimento e recebi a carta. Imediatamente eu rasguei essa carta porque eu estava com muita raiva deles. E aqui foi o erro dele, né? Porque correspondência alheia, se você mexe, em alguns casos pode ser até mesmo enquadrado como crime, né? Como a correspondência nunca chegava, a minha irmã ligou nos Correios e descobriu que essa carta havia sido entregue em meu nome, né? Que tem aquele aviso de recebimento, você tem que assinar. O que tinha nessa carta? Um documento referente ao carro novo dela. A gente compreende-se porque tá com raiva. Tá com raiva. Tudo era pra irmã, nada era pra ele. E a raiva é a tua dor tentando ser forte. Eu já tive muita raiva no meu coração. Esse foi o dia mais atormentador da minha vida. A minha irmã começou a chutar a porta do quarto com toda a força, exigindo que eu entregasse o documento. Essa porta de madeira ficou com um buraco enorme do lado de fora. Ela ameaçou abrir uma queixa na delegacia por roubo. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que ser muito legalistas. Se de fato é crime mexer em correspondência alheia, não mexa em correspondência da ANP.
deixe em cima da mesa ou pede pro carteiro entregar depois, sei lá, qualquer coisa, mas não mexam. Senão vocês sempre vão sair de vilões da situação. Disse palavras de baixo calão, foi extremamente desumana. Ali eu vi a face do mal, literalmente. Se eu soubesse na época o que era a fúria narcísica, eu jamais teria feito aquilo. Como a minha irmã tinha consultório odontológico, eles resolveram instalar câmeras, não só no consultório, como também em alguns cômodos da casa. Virou um Big Brother a casa. Ó, eu virei uma espécie de um participante de um reality show. Pois é. Tinha uma pensão que eu morei, gente, que era cheia de câmera. Mas a câmera era menos pra ver as safadezas, porque rolava a safadeza doidada e ninguém fazia nada. Safadeza, eu digo, até de roubarem coisas e tal. Mas pra vigiar a vida alheia. É gente sem mais o que fazer. Interessante eram as expressões faciais do meu pai. Era uma alegria que ele não conseguia esconder em me ver derrotado. Gente, eu vou pausar aqui, eu vou dividir esse relato em pelo menos mais uma parte, porque tem mais algumas coisinhas que eu quero esmiuçar aqui. Até a próxima parte.